O livro do Apocalipse revela um tempo que virá de grande tribulação. Um tempo de tão grande catástrofe que nenhum filme retrataria essa realidade. É de convicção de muitos estudiosos da Bíblia que os fatos apresentados neste filme podem vir a ser uma realidade em suas vidas. Depois de assistirem esse filme, esperamos que levem a sério o que Deus diz em sua palavra sobre essas profecias e se voltem para Jesus Cristo e evitem os acontecimentos que irão presenciar neste filme. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Isaías 8:19. Numa distribuição BV Filmes. A Imagem da Besta. Versão brasileira Dubla Mix Rio. Medidor ativado. Protetor de arquivo. O amor de Deus é tão grande, é maior que o seu julgamento. Cat, olha só isso.
O futuro dos computadores. Ainda está na Associação dos Computadores, Cat? Ainda estou. Pra quando é? Mais 3 longas semanas. Você vai conseguir. É muito fácil pra você dizer. Quer mesmo este livro? Bem, é sobre computadores, não é? É um livro religioso sobre pessoas que veneram computadores. Um dos garotos do estoque leu e disse que era assustador. Ótimo. Às vezes temos que assustar algumas pessoas para conseguir sua atenção. Devemos permitir que essas pessoas se encontrem no período da tribulação de medo e morte? Ou chamamos sua atenção agora enquanto ainda tem tempo? Tempo de quê? De receber a Cristo. Vamos, eu vou ler o livro, querida. Eu sou como você, Pat. Eu só acho que essa coisa de profecia é um pouco difícil de acreditar. Olhem, a menos que vocês abram suas mentes e seus corações, eu tenho medo que um dia vocês tenham um cruel despertar. Você traiu a gente! Você deve estar no inferno! Você não é nem humana! Não. Sandy, eu não quero ficar aqui. Por favor, eu não quero ficar aqui. Me ajuda. Patty, não queremos que fique aqui também. Minha irmã jogou toda a sua vida fora por um Deus que nem mesmo existe. Vida é real, Patty. Não pode ver que a guilhotina é real. Por favor. Aceite essa marca, Patty, por favor. Aceite a marca. Por favor. Não! Não! Patty O'Malley deseja renunciar à sua fé em Deus e receber sua identificação na sua mão direita ou na sua testa, como anunciou o irmão Christopher no artigo 17A. Se quiser responder, eu aceito. E você será recolocada em seu justo lugar na sociedade.
Saiam daí. Levantem suas mãos. Eu disse levantem suas mãos. Agora! Vamos! Graças a Deus. Quer dizer, não é... Nossa, graças a Deus mesmo. Não tão alto. Como conseguiu essa farda? Em algum lugar longe daqui, senhoras, descansa um soldado na lama. Suas únicas posses terrenas ficaram sendo as suas cuecas e o seu código EFT na mão direita. Você o matou? Eu não sei. Se eu fiz, isso foi em autodefesa. E você, garotão? Qual é o seu nome? Billy. Billy? É um bonito nome. Quantos anos tem? 3. Eu tinha um filho. Tinha pouco mais de um ano quando Cristo voltou e levou os cristãos no arrebatamento. Perdi os dois, ele e a mãe. Meu marido era cristão. 5 dias depois dele desaparecer, Billy nasceu. Mamãe, eu tô querendo ir no banheiro. Está assustado? Estou, eu acho que sim. Não deveríamos, não é? Precisamos colocar nossa confiança em Jesus. Mas a ansiedade pelo que vai nos acontecer, como, quando, isso é muito natural. O que foi? Bom, eu só estava imaginando o que teria acontecido se nos encontrássemos em outro tempo. Seria bem melhor. O único benefício de ser cristão nesses dias é para onde vamos se eles ganharem. O que acontece se alguém não for cristão? Meu conselho a essa pessoa seria: fique vivo quanto puder. Então você tem que nos tirar daqui. É claro que eu vou tentar. Pensava que eu fosse cristã. Eu também pensava. Depois que os cristãos desapareceram, a vida apenas continuou. Não houve muita diferença no princípio.
Mas então, tenho medo de não saber. Por que estamos aqui? Eu sei como se sente. A mesma coisa aconteceu comigo. Mas quer saber de uma coisa? Eu não tenho mais medo. Dois anos atrás, eu tive uma experiência pessoal com Deus. E Ele me revelou a razão por que eu ainda estou aqui. E Ele ainda continua um trabalho comigo que começou antes do arrebatamento. Sabe o porquê de ainda estar aqui? Sei, eu sei. E isso foi muito doloroso para mim quando eu descobri que eu era muito sincera em minha crença, mas estava sinceramente errada. Mas eu ia à igreja, até ensinei na escola dominical. Eu sei. Eu trabalhei com crianças deficientes. E tudo isso estava correto. Mas quando dizemos eu fiz isso e eu fiz aquilo, como eu fiz, isso só prova que deixamos a única coisa que realmente importa. O que então? Jesus Cristo. Você, eu e milhões de pessoas tentaram fazer o nosso caminho para o céu. Nosso caminho. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que é um presente. Que presente? A vida eterna. Estou curioso. Se não é uma cristã, por que não aceitou a marca? Profecias do computador. Você entende de computadores? Eu era analista de sistemas. Agora tem um capítulo aqui chamado O Dia da Besta. Diz que se uma pessoa fizer a marca, ela está vendendo sua alma ao demônio e que ela será atormentada para sempre. Bem, eu não quero aceitar a marca. Prefiro morrer primeiro. Isso pode acontecer a qualquer momento se não sairmos daqui. Esse chefão lá fora pretende ele mesmo ser o Satanás. Parem aí mesmo! Onde vocês pensam que vão? Se abaixem todos, rápido! Estão todos bem? Leslie. Leslie. Você achou ela? Ela está bem? David?
Por que nós estamos parados aqui? Vamos correr. Shhh. É só esperar. Se não podemos escapar deles... David. David. O que foi? Tudo bem. Seu garoto está bem. Eu não quero machucar vocês, eu só quero ajudar. É meu amigo. Estou feliz por esse garotinho me dizer onde estavam. Um jipe militar em frente ao jardim me fez ficar nervoso. Quem é você? Meu nome é Turner. Quem são vocês? Eu sou Pat Ryan e ela é Jody Reed. Bom, é melhor escondermos isso e tomarmos o café. Agora pode sair e brincar. Tudo bem? Vejo você depois. Quero lhe agradecer por partilhar, irmão. Onde você conseguiu essa... Essa espécie de comida? Bem, os ovos são de Shaw e Rockoff, minhas duas galinhas ali. E o leite e o queijo da Esmeralda, bem ali. É claro, Deus colocou uma árvore de maçã e alguns alqueires de cereal. Então ele deixou o sol brilhar e a chuva cair e tudo crescer. Fazemos isso aqui muito bem. As autoridades sabem que está aqui? Ah, eles me conhecem. E eles não confiscaram a comida? Mas não sabem que estou aqui. Para eles, sou apenas um velho pastor confuso que ficou louco quando os cristãos desapareceram. Você é um pastor. Quem é você? Um velho sucateiro sem nenhum juízo para manter corpo e alma juntos. Recupero roupas e outras coisas. Mas eles não sabem onde moro. E, como você, sem marca. O que acha? Tem que fazer algum sentido, né? Bom, se você é pastor sem a marca, por que não desapareceu com os cristãos? Quem sou eu? Matthew Turner. Pregador. Pastor do rebanho.
Eu desviei homens de Deus. Homens, mulheres e crianças. Da palavra de Deus. Vê? Eles não sabem que tenho isso também. Eu limpei todas as igrejas onde os pastores e seus rebanhos desapareceram. Você acredita, como em 1 João 4, que Jesus Cristo foi Deus que veio à Terra em carne? Você crê nisso? Sim. Você não? Se você é cristão, então sabe que estamos agora no período de tribulação, referido pelos profetas Daniel, Ezequiel, João e Jesus Cristo. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Poderia o terremoto de ontem ser... Sim. Creio que agora estamos aqui. Este é um tempo terrível e temeroso. Coisas grandes estão para acontecer. Bem mais terríveis estão por vir. Toda a terra irá sofrer, mas especialmente Israel, neste tempo da assolação de Jacó, como Jeremias chamou. Mas como as coisas podem piorar? Bem, Satanás tem estado no céu acusando os santos, mas Cristo também está lá, dizendo a Deus que os pecados dos santos têm sido lavados pelo seu sangue. De acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, Miguel e seus anjos expulsaram Satanás com seus anjos para fora do céu. Satanás então veio para a terra, espalhar a sua ira e habilidade na humanidade com nova fúria. Ele sabe que seu tempo será curto. Então você acha que Satanás está aqui agora? Sim. Eu creio que ele está começando seu esforço final e terrível para destruir Deus. Então, Daniel diz que nós veremos agora 3 anos e meio, onde a ira do homem, misturada com a ira de Satanás, é confrontada com a terrível ira e julgamento de Deus. A guerra continuará. A Rússia invadirá Israel. Então um grande líder se levantará e salvará Israel. Ele parecerá estar morto. Então Satanás entrará nele e falsificará sua ressurreição. Esse grande líder se autoproclamará o ditador do mundo. Destruirá a igreja do mundo e será proclamado maior que Deus. Ele se apossará do templo, colocará sua imagem e começará a maior destruição e perseguição da história de Israel. Satanás não entende de profecia? Talvez não inteiramente. Mas de acordo com Tiago 2,19, ele conhece a palavra de Deus e acredita nela. Eu agradeço a Deus por vocês dois. Sabe de uma coisa? Você tem muita sorte, mocinha. Mas eu tenho medo de ser um fardo pesado. Você notou que Deus poupou sua vida 2 vezes nesses últimos dias? Acredito que Ele tem um plano para você. Escute, Kate. Preciso da sua ajuda. Eu tenho trabalhado por quase 1 ano desde que... Você está pronta? Uma falsificação da marca. Falsificação da marca? Shhh. David, você conhece computadores? Conheço, sim. Eu projetava e construía. Mas e o equipamento? Não tenho acesso a nenhum. Mas se localizássemos um computador portátil, estaria bem próximo de nós dois acabarmos com essa coisa. Uma calculadora. Pode achar difícil de acreditar, mas eu tenho um jeito de colocar a marca em sua mão que parece autêntica. Ah, David, você é um gênio. Eu sei. Tudo bem. Qual é o próximo passo? Bom, com o que eu já desenvolvi, nós temos liberdade de movimento. Só não podemos fazer negócios porque não temos o número da conta do Banco Central do computador. Ah, quando o nosso código passar pela verificação eletrônica dele, será registrado. Exatamente. O que aconteceria se passássemos a sua marca pela verificação agora? Seria rejeitada? Sim e não. O soldado de quem eu peguei o uniforme
Eu tenho o número da conta de computador dele nesse microfilme de sua identificação. Iremos para a cidade e colocarei isso dentro do terminal público do shopping. Aí saberemos o quanto ele tinha na conta. E quando tiver esgotado? David, o que faz dessa marca ser diferente da marca real? Essa é a nossa marca, não a de Satanás. Essa é uma tática para sobreviver, não é meu compromisso com Cristo. Mas o problema então, David, é o da moralidade, não é? Quer dizer, eu tenho visto muitos dos chamados cristãos de domingo na igreja e as mãos deles com a marca na segunda-feira. Qual é a sua definição de moralidade? Isso é guerra. Somos oponentes de um regime pecaminoso. Então nós vamos ficar parados e deixar o inimigo marchar e nos ensinar, nos forçar a caminhos pecaminosos? Cat, se destruirmos esse código, cristãos pelo mundo podem unir forças e tomar a ofensiva contra Satanás. Eu morrerei antes de fazer a marca. Mas não sentarei e deixarei o inimigo marchar. Eu vou fazer tudo o que puder para sabotar esse sistema horrível. As autoridades estão procurando pelos números de identificação do Jeep. Mudaremos eles e iremos para qualquer lugar. Para abastecer, temos que quebrar esse código. O que foi? Foi ele que atirou na Leslie. Vamos embora. A questão fundamental é esta. Como pode a Câmara Municipal cooperar com o lucro da igreja para derrotar Israel? Um de nossos maiores recursos, é claro, é que irmão Christopher, como presidente da Federação dos Estados da Europa, foi eleito para nos guiar, dando-nos uma visão e um senso de comando dos melhores. O curso da Guerra do Nordeste da Europa está nos dando uma oportunidade, provavelmente, de uma das mais lucrativas especulações do nosso tempo. Portanto, nosso investimento é sólido. Essa parte de investimentos já tem aumentado 28% em apenas algumas semanas. A situação que vocês conhecem é sem igual. A aliança do irmão Christopher com Israel tem feito essa terra florescer. Ela é uma joia internacional. E forças maiores estão dispostas a arriscar tudo para adquirir os ricos campos de petróleo. A propaganda está no alto, para vocês verem nossas ofertas com as sobrancelhas erguidas e admirar quem, em seu juízo perfeito, iria adiante com ideias absurdas, como a pequena nação de Israel. Bom, senhor, posso saber qual é o problema? Não banque o esperto, soldado. Eu sei quem você é. Mostre suas mãos. Ideia de um gênio militar. As cidades... Agora podemos retornar ao serviço. Represas precisarão de reparos. E nós venderemos esse equipamento para a Rússia com um preço que eles seriam estúpidos de trazer isso tudo de sua própria terra. Isso vai nos render bilhões de dólares. Cat Taylor! Lily, como você está? É tão bom ver você! Eu sei! Eu sou o Pat Ryan. Esse é o meu marido, Jerry! Diane, supervisora territorial do programa de comida e ração. Trabalhávamos juntas. Não estou mais lá. Puxa, realmente é bom ver você. Eu sei. Me diga, quando você mudou de ideia? Nos velhos tempos, quando a marca era opcional, você disse que nunca faria. É que passou a ser obrigatório e eu tinha fome, não é? Que bom ver você resolvendo suas diferenças com as autoridades. Bom, eles pensaram
que eu fosse uma outra pessoa. Farão apenas uma checagem CP e ficarão satisfeitos. Qual a sua classificação de trabalho? CT-1A. Computadores. Que espertalhão. Estou impressionado. Qual a sua designação profissional? Eu não estou em condições de discutir isso agora. Classificação ultra secreta. Jerry, você ainda está nos bombeiros? Não, embora às vezes gostaria de estar. Puxa, é tão bom ver você. Precisamos nos encontrar. Posso te ligar? Olha, eu acho melhor nós ligarmos para vocês. Eu não posso explicar as circunstâncias, mas nós não vivemos como pessoas normais. Vamos. Quer alimentá-los, Billy? Vamos. Isso mesmo. Isso mesmo. Jogue isso bem ali. Assim que se faz. Pegue um pouco mais. Compreende por que não posso fazer a falsificação da marca, não é, David? Aprecio muito a oferta. Isso faria com que eu chamasse a atenção das pessoas. Eles sabem que não tenho isto, então não esperam que eu tenha isso aqui. Você sabe, escapamos por pouco hoje. É verdade. Tivemos uma experiência bem estranha na igreja. Foram à igreja? Bem, não tivemos muita escolha. A igreja do mundo, é? Bem, isso parecia mais uma reunião comercial de uma grande empresa. Eis a igreja do mundo. Quando os cristãos desapareceram, algumas igrejas acabaram pela falta de membros. Mas o restante, eles apenas se uniram dentro de um grande corpo infestado de pecado e humano. A igreja do mundo. Na Bíblia, em Apocalipse, a chamam de a grande prostituta que comete adultério com os reis da terra. Adultério? Estavam cultuando a Deus nessa igreja que foram hoje? Dificilmente. Pareceu mais que estavam vendendo investimentos em material de guerra. Exatamente. Ensinando as pessoas a traficar na guerra, no sangue, nas coisas da carne. Esta é a sua mulher escarlate, cavalgando na besta. Eu sei. Isso parecia ser uma igreja, mas eles deixaram Deus de fora. O anticristo está aqui em algum lugar? Eventualmente, sim. Mas primeiro será o fim da mulher escarlate e de suas relações ilícitas com reis e negociantes. Quando o dia de Satanás vier, ele entrará nesse grande líder do mundo, fazendo com que ele pareça ter surgido da morte. Então os judeus, que lamentaram sua morte, o proclamarão o Messias. Satanás ficará então com ciúmes da igreja do mundo e a destruirá através desse líder ressurrecto, o anticristo. Então ele pegará toda a riqueza dela. Mas dominar essa igreja fingida não satisfará a ele. Satanás não irá parar até todos o adorarem. Então, ele colocará a imagem da besta, o anticristo, no santuário do novo templo judaico. Então ele exigirá a adoração da besta por todas as pessoas do mundo. Horrível. Por que, David? Porque o verdadeiro israelita não pode adorar a imagem. Isso mesmo. Daniel chama isso de abominação e desolação. Naquele preciso momento, todo judeu fiel sentirá a dor da intensa agonia dos séculos. Aquele que amaram e adoraram como Messias era, na verdade, o anticristo, inimigo de Deus e do povo de Deus. Como eles fugirão de Jerusalém na mais cruel perseguição jamais vista. Com os espíritos gemendo, começarão a compreender que o seu verdadeiro Messias foi crucificado fora de Jerusalém há 20 séculos. Esse livro que tenho de profecia do computador fala sobre muitos que se voltarão para Deus perto do final por causa de milhares de professores especiais. Os 144 mil, sim. 12 mil de cada tribo de Israel. Puros, imaculados, feitos para servirem a Deus. Eles levarão multidões a Cristo durante esses últimos dias de tribulação. Eu acho que eu não entendo por que tudo isso está acontecendo. Deus está permitindo a homens e nações fazer o julgamento sobre si mesmos. O pecado traz o julgamento. O homem sempre disse a Deus: deixe-nos sozinhos e a humanidade fará as coisas melhor.
Então, Deus removeu seu espírito do mundo. Agora está dando à humanidade o que realmente sempre quiseram. Um mundo sem Deus. No tempo propício de nossa história, a aliança com o norte da Rússia e seus aliados tornou-se um dos maiores riscos internacionais do nosso tempo. Perto de 5 semanas desde que o ataque inicial foi feito pelas forças egípcias do sul, houve um trágico final. Na véspera da vitória, irmão Christopher foi atingido com o que parece ter sido um assassinato à bala. Ray, o que acha disso tudo? Bem, Bob, eu não tinha visto pesar internacional desde que John F. Kennedy foi atingido nos anos 60. Mas é difícil entender como isso pôde acontecer a um homem, certamente do mesmo nível que Júlio César e Napoleão, que foi amado, adorado, como você sabe, por tantos. Eu não posso lembrar de ninguém em toda a minha vida que tivesse a qualidade de comando e o carisma que esse homem possuiu. Ainda não posso acreditar. O mundo espera anos por um homem com a sua genialidade militar e conhecimento político para nos dirigir e... Veja só. Eu sei. Além de que, achava ele encantador. Como está o trabalho na calculadora, Pat? Trabalhando bem. Eu gosto de usá-la. Claro. Pat, tenho uma proposta a lhe fazer. Fizemos uma checagem sua pelo computador. Bem extensa. Meu pessoal está muito impressionado. Seu pessoal? Não lhe disse antes porque tinha que estar absolutamente certo de suas credenciais. Diane e eu somos agentes especiais. Esquadrão do Movimento dos Cristãos Refugiados. Tolos. O que foi que disse? Eu acho que foi tudo tolice que esses cristãos fizeram. Esta é a minha opinião, apenas isso. E qual é a sua proposta, Jerry? Podíamos usar um homem como você. Sabe que não havia evidência em nenhum lugar para comprovar o fato de que está envolvido com computadores? Seu disfarce é perfeito. Temos tido problemas com esses fanáticos. O movimento deles cresce apesar dos nossos esforços. Bem, eu não tinha controle sobre minha classificação de trabalho. Sabe disso? Eu posso cuidar disso. Temos prioridade sobre todas as agências. Preciso pensar sobre isso. Pifou. Acho que as pilhas acabaram mesmo. Acabaram. Odeio ir a essa cidade. Isso realmente me assusta. Morte súbita. Ninguém tem pilhas, não? Onde é que nós vamos olhar agora, David? Bom, eu queria evitar o mercado, mas acho que é o único lugar. Senhoras e senhores, essa é a RRU, Rede das Rádios Unidas, com um boletim de notícias direto da Rádio Unida de Jerusalém, com Jack Mulcahy. Isso foi confirmado. Há pouco menos de 1 hora foi informado que o irmão Christopher, por algum milagre, foi curado. Aqui está tumultuado, como você pode imaginar. Senhoras e senhores, passamos agora para o templo, onde aparentemente o irmão Christopher está pronto para fazer uma declaração. Sim, estou vivo. Mais vivo do que jamais estive. Não temam. Aparentemente isso é tudo o que vai dizer. É uma visão maravilhosa de se contemplar. Na verdade, um dos momentos mais felizes de minha vida. Um grande dia para o mundo. Nós manteremos você informado de como está a situação. Aqui é Jack Mulcahy, Rádio Unida, Jerusalém. Todos os estabelecimentos comerciais fecharão imediatamente. Todos voltem para suas casas. Todos os estabelecimentos comerciais fecharão imediatamente. Nós temos estado juntos por algum tempo e agora... então? Eu sei o que está tentando dizer, Kathy, e eu acho que tudo que está acontecendo, o que você precisa é um relacionamento com Jesus Cristo. Por quê? Porque a morte é inevitável para nós. Próximo ano, próximo mês, amanhã, é só uma questão de tempo. Eu sei, David. Eu apenas tento não pensar sobre isso. Quando você estiver diante de Deus e Ele disser, Kathy, por que eu deixaria você entrar no céu?
O que você vai dizer a ele? Em Apocalipse 3:20, Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas não é justo. Eu não sabia disso, David. Pois agora sabe. Procure entender. Nós dois tentamos racionalizar com nossas mentes finitas. Mas o que há de errado em tentar entender? Porque não tentamos entender isso, você não vê? Nós apenas complicamos. Complicamos algo que era tão simples, tão óbvio. Tudo o que tínhamos a fazer era acreditar. Estou tentando fazer você compreender que a razão de ainda ter uma oportunidade de receber Jesus é porque você nunca ouviu sobre o plano de salvação antes do arrebatamento. Se tivesse ouvido e rejeitado, nunca teria tido qualquer esperança da vida eterna no céu. Isso está na Bíblia? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Katie, não jogue sua vida fora. Dê a Cristo enquanto ainda há tempo. Por favor. Eu não sei. Sabe, você e eu somos muito diferentes. Aqui estou eu, falando de fatos, pessoas reais, acontecimentos. E você está falando sobre um livro de 2000 anos com histórias nele que... Vamos falar da realidade, David. Falar da realidade? É. Realidade foi há 3 anos e meio, quando seu marido e milhões de outros sumiram. Isso é a realidade. Disseram que foram uns OVNIs. Gostaria de ouvir a versão da Bíblia? Uhum. Está frio lá fora? Não, até que está bom lá fora. Estamos tendo um pequeno estudo bíblico e quero procurar uma cisa. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. E assim nós estaremos sempre com o Senhor. Isso é realidade, Kathy. Você quer fatos? 300 profecias da Bíblia aconteceram desde o nascimento de Cristo. Você tem estudado isso? Pesquiso este livro de ponta a ponta. Um pouco tarde, infelizmente. Mas eu sei que é como ser um homem para as novo. últimas notícias. 2 homens foram mortos há poucos minutos nas ruas de Jerusalém. Fontes seguras têm indicado que irmão Christopher foi responsável pela busca pelo mundo desses 2 religiosos poderosos e fanáticos. Eles vinham convertendo judeus para pregar o evangelho. Repetindo, os 2 homens foram mortos há poucos minutos nas ruas de Jerusalém. Irmão Christopher declarou que os corpos permanecerão como um testemunho silencioso do que acontece quando fanáticos religiosos interferem com o bem-estar político e econômico de nosso povo. Uma notícia de última hora. Toda a energia produzida pelas companhias estão agora sob a supervisão direta do presidente. Isso inclui todos os holdings de energia da Organização da Igreja do Mundo. Agora ele fez. Ele fez. O que ele fez? Ele matou os santos de Deus. Como Moisés e Elias eles eram. Satanás, ele mesmo entrou no irmão Christopher. Tinha que ser encenação a falsa ressurreição. Satanás, através do irmão Christopher, continuará agora a tentar destruir o povo de Deus em Israel. O que vai acontecer? A ira de Deus irá correr pela terra através do julgamento da trombeta. Podem começar a qualquer momento. A mensagem de Deus ao homem é: arrependei-vos. Deixai o engano de Satanás pela salvação de Jesus. Mesmo que o corpo seja destruído, a alma escapará do julgamento. Estamos todos como gado esperando no matadouro. $2 por cliente.
David, tenho medo. Você fez isso antes, eu não. Faça exatamente como eu disse e tudo dará certo. Explique de novo. Quando você passar pela caixa, lembre que nós dois temos o mesmo número de conta na identificação. Esteja certa que limpou o seu registro antes que a minha primeira compra seja registrada. Senão o computador rejeitará, pensando ser a mesma pessoa que está passando em 2 caixas. Eu tenho que passar pela caixa bem antes de você passar, não é isso? Uhum. Faça o mais rápido que puder. Porque se formos pegos... Tudo bem. Espero por você lá fora, tá bem? Tá bom. Sumo sacerdote visita a cidade. Comprar hoje em dia dá trabalho. Está ruim agora, mas vai ficar melhor quando o sumo sacerdote chegar. Aviso. Devido a razões de segurança, não é permitido mudar de lugar na fila. Qual é o problema, minha senhora? Gastou todo o seu cartão de compras? Deixa eu ver o que mais a senhora tem aí. Eu, estou esperando minha esposa. Quer passar na minha frente? Por favor, senhor. Não atrase a fila. Uhum. Você vai vê-lo quando vier à cidade? Ok. O sumo sacerdote. Sim, e não perderia isso por nada. São 72 EFPIS. Ah, droga. Essa é a segunda vez que congestiona hoje. Ah, peraí. Não pode sair sem sua nota. Ah, eu já volto já. Eu deixei meu bebê no carro. Claro, me desculpe, madame. Antes de registrar isso, eu tenho um outro desse. Talvez queira marcá-los juntos. Está aqui, ó. É isso. É. Senhor, está atrasando a fila. Eu pensei que estivesse ajudando. Sinto muito. Eu tenho mais algumas coisas aqui. Talvez você queira registrar. Don, poderia achar a senhora que estava aqui? Eu não posso registrar mais nenhuma compra até ela pegar essa nota. Mais 2. Só 2. Eu tenho mais algumas coisas aqui. Setor 15, setor 15. Aqui é 1515. Um furgão da unidade foi roubado, indo a noroeste. Suspeita é um homem branco, cerca de 1,80 m, cabelos castanhos, vestindo o uniforme da unidade.
sairei agora. Vamos. Interrompemos esse programa para lhes trazer o seguinte boletim de Aqui é notícias. Jerry Bradford. É um fenômeno que ninguém pode explicar. Por 3 dias, esses 2 homens que diziam ser Elias e Moisés e que ficaram mortos nas ruas, agora estão vivos. Eu não quero ouvir isso. A multidão estava olhando e eles inesperadamente se levantaram e partiram rapidamente como se apenas tivessem tirado um cochilo. Eu quero esse homem morto. Não discuta, eu quero isso feito assim que os papéis forem processados. John, eu quero que você cuide para que esses papéis sejam expedidos. Eu os quero em minha mesa antes de sexta-feira. Jerry, escute, não pode executar esse homem. Não, escute você. Esse homem sentou em minha mesa, comeu minha comida, fingiu ser meu amigo e, usando uma calculadora que minha esposa emprestou a ele, ele está tentando falsificar e violar nosso sistema. Eu sou a piada de toda a agência. Jerry, tenha calma. Eu entendo o que está sentindo. Mas se eles sabem como o código pode ser duplicado, nós vamos ter essa informação. E se a mulher está trabalhando com ele, temos que pegar ela também. E agora mesmo. Só ele sabe onde ela está. Tudo bem. Tudo bem. Está certo, John. Você tem tudo calculado. O que acontece agora? O que acontece será pior do que estamos passando. Sim, será pior. A primeira trombeta é o julgamento do fogo na vegetação da terra. Florestas e pastos se incendiarão pelos raios misturados com granizo e sangue. É a praga para os homens, por sua ingratidão, pelo que Deus providenciou na terra fértil. Mas isto não seria uma interpretação literal, afinal? As pragas do Egito eram literais, Kathy. Verifique a história secular. Precisamos ter cuidado para não desprezar as pragas da trombeta, pensando que são problemas sociais, políticos e econômicos. De acordo com o Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, e o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. A terça parte da vida marinha morrerá. Embarcações serão destruídas. E pessoas que se voltarem para o mar por comida, quando a seca vier, terão fome. Trombeta número 3 é o julgamento da água de beber. De acordo com Apocalipse 8, versículos 10 e 11, um meteoro chamado Absinto caiu na terra, poluindo rios e envenenando 1/3 da água potável. É inacreditável. Trombeta número 4 é a praga da escuridão na terra. A terça parte do sol, lua e estrelas escurecerão. De qualquer maneira, a escuridão espiritual se instalará no mundo. Trombeta número 5. Expande a praga do fumo e gafanhoto do poço que está no centro da terra. Este gafanhoto será uma criatura horrível. O corpo de um cavalo, o rosto humano, coroa na cabeça, cabelos longos e dentes de leão. E suas asas soarão como ruído de carruagens quando muitos cavalos correm ao combate. E pior, eles têm longas caudas e ferrões como escorpiões. A ferroada é terrível. Não o matará, apenas o deixará em estado de angústia por 5 meses. Apenas aqueles selados por Deus serão isentos. É um tormento horrível e intenso. A morte será preferível, mas não possível. Trombeta número 6. Consiste nos 200 milhões de cavalos e cavaleiros, livres para destruírem a terça parte da população da Terra. 200 milhões de cavalos? Havia mais cavalos na China nos últimos anos 70, Kathy. De qualquer maneira, a 7ª trombeta é uma revisão de todas as outras. Um aviso aos homens. Kathy, isto não é um acesso de raiva de Deus. É um processo de separação para fazer os perdidos responderem a Cristo.
tentei, David. Juro que eu tentei. A igreja do mundo acaba. Solte ele. Quem? Você sabe quem. O quê? Escuta. A caixa do supermercado disse que a mulher indicada ia ver o sumo sacerdote no próximo mês. E então? Se a mulher for ao evento, ela pode ser a isca para pegar o peixe. Solte David Michaels. Dê a ele um par de botas, coloque um transmissor e siga ele. Se der certo, teremos os dois. David, você é uma pessoa interessante, com um talento especial. Você tem uma lista de acusações contra você que normalmente faria as autoridades pegarem sua cabeça com uma lâmina dourada. Assassinato, fraude, resistência à autoridade, infiltração em nosso sistema de segurança, além de me fazer passar por bobo. Eu quero lhe dizer uma coisa. Pode não compreender isso, mas eu tenho reputação de agente especial. Agente especial nessa organização. Você sabia disso? Eu não sou um bobo. Não se engane com isso. Por isso estou disposto a fazer um acordo com você. Passei alguns dias convencendo meus superiores de que você é muito mais valioso vivo. Interessado? Não, se isso significa fazer a marca. Não, David, nada disso. Qualquer um que pudesse acabar com um plano como o seu seria o maior agente disfarçado dessa organização. Faríamos um grande progresso. O que me diz? Também não sou bobo, Jerry. Eu não disse que era, David. Eu não disse que era. A propósito, eu nunca matei ninguém. O que é isso, David? Estava usando o uniforme de Pat Ryan na noite em que ele morreu. Ele ia atirar em mim. Joguei um pedaço de cano nele, ele caiu e bateu a cabeça nas máquinas. Foi defesa própria. Olha, isso não faz nenhuma diferença. Os seus pecados estão perdoados. Para citar uma frase que logo será esquecida. Tire alguns dias e descanse. Estaremos juntos na próxima semana para trabalhar. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os caminhos de seu coração. Endireitai para o irmão Christopher. Para você que vive e trabalha no coração desse mundo grande. Irmão Christopher manda sua oração e sua promessa. Ora por sua firmeza diante da seca, destruição e doença. Pragas trazidas a você pelo sombrio Deus Jesus Cristo. Resista a ele. Comprometa-se com a preservação da terra. Trabalhando junto com o irmão Christopher, faremos este mundo produtivo outra vez. Então siga-o. Ele proverá tudo o que precisa. Ele fugiu! Sem direção. Cordilheira Setor 795. A meio quilômetro a norte da Cordilheira Setor 795. Fugitivo a pé. Parece estar desarmado. Unidade transmissora em atividade próxima. Transmissora em atividade próxima. Todas as unidades informam. Sem direção. Sem direção.
que é isso? Essa é a réplica do templo de Herodes, aquele em que Cristo adorou. Mas o templo de hoje está corrompido pelo pior sacrilégio que poderia sobrevir a Israel. É mesmo? O que aconteceu? O computador, Kathy. O computador tem sido a maior inovação da economia de tempo conhecida pelo homem. Ele paga contas, faz reservas de viagens, cozinha refeições. É como o novo bezerro de ouro. Um computador que fala e convence as pessoas que ele pensa. Centenas de milhares de pessoas adorarão este objeto inanimado. E ele está no templo. Meus amigos e fiéis súditos, nos últimos 4 anos, temos trabalhado juntos para superar as maiores dificuldades materiais que o mundo já conheceu. Guerra mundial, seca, fome, peste, fogo, terremoto, vulcões de violência sem precedente. Mas nós temos prevalecido. Graças à nossa fantástica tecnologia do computador e à intervenção de sua satânica majestade. Onde, queridos amigos, estava o amor de Deus pela criação durante nossos perigos recentes? Estava ele ajudando a humanidade, os filhos de sua criação? Não. Pelo contrário, isso é ele que tem mandado esses desastres sobre nós. E para você, Deus, Deus de ira e destruição da humanidade, eu lhe digo, faça o pior, mas prevaleceremos. Senhoras e senhores, acabaram de ouvir o irmão Christopher ao vivo pela RUT, a Rede Unida de Televisão, trazendo a você a informação da noite. Amanhã o noticiário será levado a você 1 hora antes. Sabe, isso me assusta, Marta. Eu sei que Deus tem me poupado para um propósito, mas eu me sinto tão presa. Não pense nisso, criança. Viva apenas cada dia. É tudo o que ele espera. Eu sei disso. Como todos sabem, estamos enfrentando a época mais difícil registrada na história. O homem tem a capacidade de aniquilar totalmente a raça humana. A Bíblia se refere a esse tempo como a assolação de Jacó. Daniel registra que o perverso ouvirá, mas não entenderá. Mas os justos, eles entenderão. Amor incondicional e julgamento incondicional revelam extremos que nossas mentes rejeitam. Vejam bem. Somos criaturas acomodadas. E quando alguma coisa que não compreendemos acontece, nós simplesmente dizemos, isso não existe. Mas ambos extremos certamente existem. Lucas mostra no capítulo 13, versículos 2 e 5. Em verdade vos digo, disse Jesus, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O julgamento de Deus é real, mas seu amor também é real. E ele mostra seu precioso amor através de seu Filho Jesus Cristo. Você sabe que ele nos quer entregues a esse amor. E escaparemos do julgamento. João mostra tão maravilhosamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, como Deus nos ama. Como Deus nos ama.
Consequentemente, muitos cristãos não compreendem a importância da profecia da Bíblia. Mas a Bíblia revela claramente a verdade para o coração. David. Eu testifico outra vez que todo homem que é circuncidado é devedor de toda a lei. E Cristo é tornado inútil perante vós. Portanto, está claro para nós que não somos salvos pela lei ou pela circuncisão na carne, mas pela graça de Deus que não provém de nossas obras. Começo a me sentir como eu era. David! Oi, Billy, vem até aqui. Você tá crescendo. Pensei que tivessem pego você. Não, eles não me pegaram, não. Aqueles gorilas não me pegam assim, não. Meu Deus. Não sobrou nada. Alguma coisa crescerá de novo? Sim. A grama crescerá em algumas áreas. Talvez a umas 100 milhas daqui, ou mesmo 5 ou 10, as coisas estarão normais. Depende de onde a tempestade de fogo atingiu. O vovô pode vir e ficar com a gente? Não, Billy. Seria muito perigoso para ele. Sua mãe e eu temos um trabalho importante para fazer, então teremos que ir embora. É difícil acreditar que a 50 milhas daqui parece ser a Lua. Bom, isso não parece agora. Algumas delas devem ter crescido. Você sabe, eu realmente nunca Mãe, pensei... David, achei um esconderijo. Vem ver. Tudo bem, vamos Você ver foi sim. um bom explorador essa manhã, não foi? Vamos lá, então. Vamos lá. É aqui. Oh! Que bonito. Se aqueles gorilas tentarem nos pegar, a gente se esconde aqui. Bom trabalho, garotão. Foi uma grande jogada, uma grande jogada. Bom, eu acho que tem uma falha na Bíblia. É? Parece que em algum lugar ela diz não haverá lugar para se esconder. Oh. Por aqui. É. Eu não acredito. Lá se vai a nossa água. Kate, temos que achar aquele código. Eu descobri uma moça que conhece alguém que trabalha no Banco Central do Computador. É? Ela sabe do nosso projeto e quer me encontrar. Uhum. David? Você sabe, isso não parece uma tempestade. Mãe, por que tá escurecendo tão rápido? Isso quer dizer que eu tenho que ir pra cama agora? Eu não sei, querido. Não tem de ir pra cama agora. Mas acho melhor entrarmos, tudo bem? David ainda vai sair? Eu voltarei amanhã. Oh, não, David. Estava aqui o tempo todo. Nós complicamos uma coisa que era tão simples, tão óbvia. Tudo o que tínhamos que fazer era acreditar.
nunca teria deixado você lá se eu soubesse que havia qualquer chance. Eu sei. Leslie. Me perdoe, Leslie, por favor. Não fale nada. Eu tenho pensado tanto em você. Há quanto tempo está aqui? Desde que isso aconteceu. Eu não posso acreditar. Por quase um ano eu vivi a menos de 1/4 de milha de você. David, eu tenho sonhado muito com este momento. E eu amo você, David. Podemos confiar nela? Olha, esse é um contato muito importante. Eu acho que isso vale o risco. Sinto muito termos que nos encontrar assim. Eu sei que você falsificou uma marca. Onde você conseguiu uma informação como essa? Boas notícias correm rápido hoje em dia. Bom, eu sinto muito, você cometeu um engano. Quem é você? Eu sei quem ela é. Você traiu a gente! Você não é nem humana! Lembra de mim? David. Ah, claro. General Gorila. Ainda está aborrecido porque deixei seu uniforme tão sujo? Em uma semana, a partir de hoje, suas cabeças estarão no cesto. Billy, corra pro esconderijo, rápido! Apodreçam seus fanáticos religiosos. Meu sorriso largo vai ser a última coisa que você vai ver antes de sua cabeça cair no cesto. Vamos. Sabia que levamos muitos anos para pegar você? E não posso dizer que não tem sido um desafio. É que você não tem, David. O que está acontecendo? O que é isso? Billy! Muito bem. Temos uma boa razão pela qual nos dará um paradeiro de Cat Ray.
Traga aquele garoto aqui. Billy. Não pode mandá-lo para fora. É só uma criança. Ele irá para fora. A menos que diga onde está a mãe dele. Seu mentiroso. Se eu lhe disser, você mata os dois. Leve-o para baixo. O garoto vai para a plataforma amanhã. A não ser que mude de ideia. Eu quero ver Leslie. Se disser onde está a mãe do garoto. Onde é que você conseguiu esse balão, essas coisas pra brincar? Aquela senhora que tá tentando me fazer gostar dela me deu. Aí eu contei pra ela onde a minha mãe tá, só que eu não sei onde ela tá. Já brincou com esse tipo de papel? Não, sempre desenhei nele. Quer que eu mostre como? Tá bom. Assim nós temos alguma coisa pra fazer. Pai Celestial, eu clamo por sua promessa em Provérbios 3:6. Que se nós o reconhecermos em nossos caminhos, o Senhor os endireitará. E, Senhor, Obrigada pela paz em minha alma quando encarar a morte esta manhã. Pai, deixa a luz do seu amor brilhar tanto em mim que aqueles que me executarem saibam que o Senhor é real. E se existe ainda tempo para eu servir ao Senhor, ajude-me a fazê-lo. No maravilhoso nome de nosso precioso Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Você tá indo morrer? Billy. Eu estou indo morrer. Tá com medo? Você já ouviu falar de Jesus? Já, o David fala muito nele. Gostaria de ouvir sobre para onde eu vou hoje. Tudo bem. Escuta bem. Para uma pessoa como eu, que tem Jesus no coração, Billy, morrer é como estourar uma lâmpada antes do amanhecer. Como é por lá? Olha, eu fiz um livrinho de história para você. Ele não tem nenhuma figura e não tem nenhuma palavra, mas é a história mais bonita do mundo inteiro. Como pode ser uma história boa se não tem nenhuma figura? Vamos ver como termina primeiro. Essa página dourada fala sobre o céu. É a casa de Deus, cheia de brilho e glória. A Bíblia diz que o céu tem ruas de um ouro tão puro como cristal. Ninguém nunca fica doente, ninguém morre e todos são felizes. Todo mundo pode ir lá? Olha, Deus gostaria que todos pudessem ir lá, mas tem uma coisa que nunca pode entrar no céu. E o que é? Pecado. Pecado? O que é isso? É quando você e eu fazemos coisas do nosso jeito ao invés do jeito de Deus.
É fazer, falar ou pensar coisas ruins. Qualquer coisa que faça Deus triste. E isso é o que essa página negra faz lembrar. Pecado em nossas vidas. Quando está negro, tropeçamos e não podemos achar o caminho. E pecado, Billy, é o que nos separa de Deus. E o que tem na próxima página? Essa página vermelha mostra o caminho que Deus fez por mim e por você para termos nossos pecados perdoados. Deus mandou seu Filho Jesus do céu para receber nosso castigo pelo pecado. Homens maus cravaram Jesus numa cruz e Deus colocou todos os nossos pecados nele. Todas as nossas coisas ruins? Isso mesmo. Mentiras, mesquinhez. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus é o que nos limpa do pecado. Qual a cor da próxima página? A próxima página é branca. Sabe o que quer dizer? Não. Que podemos ficar limpos dos pecados. Quer dizer todo mundo? Minha mãe, eu e o David? Se eles acreditarem que Jesus morreu por eles. Billy, você já pecou? Acho que sim, eu sou mau às vezes. Você quer receber Jesus em seu coração agora? Ter seus pecados perdoados e poder ir para o céu? Com você? Isso mesmo. Quero! Meu Deus. Seus miseráveis! Miseráveis, sujos! Ele era só uma criança! Só uma criança. Meu Deus. Billy? Mas o que aconteceu com o balão? Eu dei para a senhorita Leslie porque ela me deu Jesus. Foi por isso que eu dei o balão para ela. Levamos o garoto para a plataforma ou nos dirá onde está a mãe dele? Billy, está livre. Eu quero que vá e fique com Leslie. Eles vão levá-lo para fora e vão deitar você. Feche seus olhos e diga a eles que ama Jesus, não importa o que fizerem. Calado! Agora eu pergunto: o que você pode fazer? O garoto está livre. Ele pertence a Jesus Cristo. Você é o próximo. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João revela tão maravilhosamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, como Deus nos ama. Como Deus nos ama.